Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Então vamos lá para mais uma correção de exercícios. Hoje então vamos corrigir os exercícios da página 317, tá? Então vamos à primeira questão. Uma xícara de chá foi colocada sobre uma mesa e esquecida, até que o chá atingiu a temperatura ambiente. Explique por que isso aconteceu. Então, por que isso aconteceu? Se lembra do calor, que é a transferência, né, de energia térmica de um corpo para o outro. O que vai acontecer? A xícara de chá está mais quente que o ambiente. Então ela vai trocar calor com o ambiente, né? Ela vai perder calor para o ambiente e ela vai perder calor até que a temperatura dela fique igual à temperatura ambiente, tá bom? Então isso é chamado de equilíbrio térmico, tá? Então o chá, a temperatura maior que o ambiente, né? O tempo passou e ele entrou em equilíbrio térmico, pois, lembre-se, o corpo sempre com a maior temperatura perde o calor por de menor temperatura, tá? 2. Em trilhos de trem, em pontes, por exemplo, há espaços deixados no momento da sua construção. Por que é necessário esses espaços? Então, lembre-se da dilatação térmica. Conforme maior a temperatura aumenta, tá, de um corpo, ele dilata, ele aumenta de volume, tá? Então isso acontece com qualquer coisa, inclusive com os trilhos de trem, que são feitos de metal, né? Então o que vai acontecer? Num dia muito quente, o trilho, as moléculas estão mais agitadas, tá? Então se elas estão mais agitadas, elas aumentam o volume do trilho, então isso faz com que ele fique um pouco mais longo, tá? Eles estando um pouco mais longos, se não tiver espaço suficiente, um vai encostar no outro. E conforme eles forem dilatando, eles vão fazer porção com o outro e eles podem, por exemplo, se desencontrar, né? Sair do lugar ou quebrar um ou outro. Aí você então deixa um espaço grande o suficiente que mesmo havendo dilatação térmica, eles não se encostam. Então, por exemplo, quando o trem passa atrás da escola, você ouve aquele tec-tec, né? É esse espaço entre os trilhos deixado para dilatação térmica, tá bom? 3. Explique a diferença entre máquina elétrica e térmica. Em seguida, explique quais vantagens a máquina elétrica apresenta em relação à térmica. Então, qual a diferença de uma e da outra? Né? A máquina térmica ela utiliza combustível, certo? Para o seu funcionamento, e já a motor elétrico ele funciona, a máquina elétrica, né? A energia elétrica. Então, a energia elétrica você não queima combustível, e os combustíveis utilizados nas máquinas térmicas são combustíveis fósseis, certo? E qual que é o problema? Seria essa máquina térmica, ela então é poluente, né? E já a máquina elétrica não, tá? Porque a máquina elétrica, o problema é o combustível fóssil que ela utiliza e os gases que ela emite para a atmosfera. Então, um exemplo disso é o que? O carro, né? Ele é abastecido, por exemplo, quando você abastece ele com gasolina, né? Que é o combustível fóssil. Mas tem um porém, tá? Se energia elétrica, você gera energia elétrica utilizando fontes não limpas, né? Tipo diesel, carvão, esse tipo de coisa, energia, você não vai poluir ali naquele momento utilizando energia elétrica, mas para ela ser produzida você continua gerando poluição. Então o que você tem que fazer? Utilizar fontes limpas de energia para produzir energia elétrica para que ela seja considerada totalmente limpa, tá bom? Já a questão 4 é o quê? Qual a importância das vistorias na combustão de automóveis realizadas em alguns estados brasileiros? Então, isso é importante porque para ver o nível de gases que está sendo emitido para a atmosfera por esses carros, né? Então, existe um nível máximo que pode ser emitido pelo carro, e se ele estiver emitindo além disso, né? Ele
proibido de circular, tá bom? Então, quando você vê aqueles carros que estão emitindo aquela fumaça preta, um cheiro forte, né? Provavelmente o motor dele não está funcionando adequadamente, ele não está fazendo a queima do combustível direito e ele está poluindo muito mais do que ele já polui normalmente, tá bom? 5. Explique o funcionamento de um termômetro clínico analógico, levando em conta a ocorrência do equilíbrio térmico. Então, o que acontece? É a mesma história do trilho, né? A gente está falando de dilatação térmica. Então, o que é essa dilatação térmica? Né? Conforme a temperatura aumenta, o volume do corpo também aumenta, tá? Então, por exemplo, você vai pegar o termômetro, ele vai estar à temperatura ambiente, né? Se não for, obviamente, um dia muito quente, tiver, vamos supor, 25 graus, o termômetro vai estar marcando 25 graus. Então, você vai botar ele debaixo do seu braço ou no canto da boca e esperar. O que vai acontecer? O nosso corpo está ali por volta de 36,5, 37 graus, né, de temperatura. Então, o termômetro líquido, né, que o analógico ele funciona com líquido dentro, que pode ser álcool, né, antigamente era mercúrio, ele começa o quê? A dilatar. Se ele começa a dilatar, aquele capilarzinho, que é aquele caminhozinho que ele tem dentro do termômetro, ele vai o quê? Ele vai dilatar e vai subindo, certo? E aí ele vai subindo, vai chegar um momento que ele não vai subir mais, porque ele vai entrar em equilíbrio térmico. Por quê? Esse equilíbrio térmico é com o nosso corpo. Então, o nosso corpo está mais quente inicialmente que o termômetro, então ele transfere calor para o termômetro e então ele vai o que? Aquecer o termômetro até eles entrarem em equilíbrio térmico, ou seja, o termômetro ficar com a temperatura igual do nosso corpo. Quando isso acontecer, você vai olhar lá e ver se a temperatura está alta ou não, né? Então, o termômetro, por exemplo, é muito importante nos dias de hoje, né? Nessa história toda de coronavírus e tudo, se a pessoa está com febre, é um dos indícios que ela pode estar infectada. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Se cuidem, lavem as mãos sempre que saírem, né? Evitem aglomerações e tudo isso. Espero que vocês fiquem bem saudáveis para a gente voltar normalmente às nossas aulas, tá? Então, até a próxima aula.